Então essa é a 7ª aula para o 2º ano do ensino médio. A gente continua falando da questão dos direitos. Vamos focar na Constituição de 1988, a Constituição do Brasil, e como não necessariamente a criação de direitos é a garantia da efetivação desses direitos. Então basicamente esse material vai nessa linha aqui. Então vamos ver aqui os conteúdos e os objetivos da aula. Então, o que este material propõe? Como conteúdo, cidadania no Brasil, direitos civis, políticos e sociais, direitos das mulheres no Brasil e exclusão do direito do negro no pós-abolição. Os objetivos: identificar o processo de construção de direitos no Brasil, observando como conquistas jurídicas não necessariamente representam o acesso à cidadania. Compreender os conceitos de direitos civis, políticos e sociais a partir das concepções de T.H. Marshall, problematizando como o Brasil teve uma experiência distinta das teorias do autor. E, por fim, analisar casos específicos de progressos e entraves ao acesso a direitos. O caso dos negros no pós-abolição e das mulheres. Vamos avançar agora sobre o material. Então, agora, para começar, primeiro tópico. A qual direito o cartaz está fazendo referência? Qual seria o contexto na história da democracia brasileira do cartaz? Segundo tópico, qual é a relação entre o sistema democrático e o respeito aos direitos humanos? Vamos lá ao cartaz, então. Ele diz: eu quero votar para presidente. É como se fosse uma pequena cédula, marcado X ali. Venha exigir seu direito no grande comício das diretas, dia 25, Praça da Sé, 16 horas. E aí a descrição: diretas já, cartaz do comício da Praça da Sé, no dia 25 de janeiro de 1984. Então vocês vão responder aí essas perguntinhas, esses questionamentos, coisa breve aí, em questão de um parágrafo, talvez 4 ou 5 linhas, vocês dissertam a respeito disso. A proposta é 3 minutos, vou marcar aqui esses 3 minutos e a gente já dá continuidade. Portanto, caderno em mãos, né, aquelas orientações de sempre. Caderno em mãos, façam seus registros, tá? Eu vou marcar esse tempo aqui no vídeo. Você simplesmente, como a maioria, né, assiste de uma forma póstuma, então vocês podem pular aí os 3 minutos se achar necessário, ou vocês podem até prolongar esse tempo, ok? Vou marcar aqui pra gente.
Bom, então vamos avançar aqui sobre o conteúdo. Bom, pessoal, daqui para frente, então, é leitura e análise de texto. Aqui vocês têm algumas questões referentes às fontes que virão na sequência e vocês devem aí fazer suas anotações. Não é que deve, mas a sugestão é que vocês façam as suas anotações procurando responder esses questionamentos. Então vamos lá. A qual contexto histórico o texto está fazendo referência? É o mesmo no qual a imagem foi produzida? O que é possível inferir pela frase "Constituinte sem povo não cria nada de novo"? A Constituição de 1988, segundo José Murilo de Carvalho, por si só garantiu a cidadania plena necessária em um regime democrático? Ou seja, qual a crítica no texto sobre a cidadania no período? Então a gente vai ter aí nos próximos slides a fonte 1 e a fonte 2. Como vocês viram, uma se trata de um texto e a outra a imagem, tá bom? Então façam os registros procurando responder essas questões. Vou dar um minutinho aí para vocês anotarem ou tomarem ciência, se apropriarem desses questionamentos, para que a gente possa fazer a análise das próximas fontes. Bom, tempo encerrado, vamos avançar aqui. Fonte 1, propaganda para incentivo à participação popular na Constituinte de 1987. Desenho do cartunista em fio, estimulando o envolvimento popular com os trabalhos da Constituinte. Então ali asterisco, quem foi em fio, né? Henrique de Souza Filho, mais conhecido como Enfio, 1944 a 1988. Foi um cartunista, quadrinista, jornalista e escritor brasileiro. Era irmão do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. Então aí vocês têm essa produção do Enfio e o dizer "Constituinte sem povo não cria nada de novo". Plenário Nacional pró-participação popular na Constituinte. Então, podem ver que são várias pessoas ali compondo, criando ali a bandeira brasileira, né? O que é a Constituinte? Então, é o momento em que o Brasil, o Congresso Nacional, está legislando, criando a nova Constituição brasileira, aí a Constituição de 1988. E aí é um chamado à participação popular, né, para que as pessoas participassem desse processo. Foi um processo onde a população pôde mandar várias sugestões ali de leis, né, várias sugestões para a composição da Constituição do Brasil. Isso é um chamamento interessante porque você chama a população a participar da criação, né, da Carta Magna. Não deixa isso restrito somente aos congressistas, aos deputados e senadores. Então, o poder constituinte, né, legislativo constituinte, ele chama a participação popular. Mas vamos aqui avançar para a fonte 2. Leitura da fonte 2. Fonte 2. Cidadania no Brasil, o mapa da viagem. A cidadania, literalmente, caiu na boca do povo. Mais ainda, ela substituiu o próprio povo na retórica política. Não se diz mais o povo quer isto ou aquilo, disse a cidadania quer. Cidadania virou gente. No auge do entusiasmo cívico, chamamos a Constituição de 1988 de Constituição Cidadã.
Havia ingenuidade no entusiasmo. Havia a crença de que a democratização das instituições traria rapidamente a felicidade nacional. Pensava-se que o fato de termos o direito de eleger nossos prefeitos, governadores e presidente da República seria garantia de liberdade, de participação, de justiça social. Continua. Mas as coisas não caminharam tão bem em outras áreas. Pelo contrário, desde o fim da ditadura, problemas centrais de nossa sociedade, como a violência urbana, o desemprego, o analfabetismo e as grandes desigualdades sociais e econômicas ou continuam sem solução, ou se agravam, ou quando melhoram, é em ritmo muito lento. Carvalho, 2012. Bom, terminada a leitura, é possível concluir que não basta você ter a Constituição, não basta você ter as leis, se tudo isso não for praticado. Então a cidadania, ela vira um discurso e não vira a prática. Você não tem o exercício da cidadania. Tá? Então, basicamente é o que a gente pode concluir ali com o texto do José Murilo de Carvalho. Mas vamos para a correção proposta aqui pelo material. Correção à imagem de enfio é um chamamento à população para participar, com sugestões de emendas, da Constituição de 1988 no contexto de redemocratização de nosso país após a ditadura civil-militar de 1964, 1985. Durante meses, em 1987, cidadãos e entidades representativas trouxeram proposições para a nova Constituição. Segundo os dados, foram coletadas 72.719 sugestões de cidadãos de todo o país, além de outras 12.000 sugestões dos constituintes e de entidades representativas. O texto ficou conhecido como a Constituição Cidadã por seu caráter participativo e que efetivou direitos fundamentais, os direitos civis e políticos e os direitos sociais, ou seja, efetivou a criação de emendas a partir dos anseios da população. Continua. Correção à crítica do historiador José Murilo de Carvalho se dá pela historicidade do texto constitucional, já que garantir a cidadania juridicamente não a torna efetiva na prática. A escolha por governantes no contexto, voto, a liberdade almejada após um período de grande repressão e de ausência de direitos, não levaram a toda a população, automaticamente, o exercício de direitos sociais, por exemplo, problemas primários na sociedade brasileira, como emprego, saúde, segurança, etc. Agora em foco no conteúdo, vamos avançar sobre a leitura. Democracia e cidadania, direitos civis, políticos e sociais. A moderna cidadania foi construída gradativamente em um conjunto de países ocidentais. Em 1950, o sociólogo britânico Thomas Humphrey Marshall, de 1893 a 1981, publicou um livro que se tornaria clássico, Cidadania e Classe Social, Citizenship and Social Class, estudo que dizia respeito à Inglaterra, mas que se tornou um modelo do que aconteceria, analogamente, em outros países ao longo do século XX. O conjunto dos direitos civis, políticos e sociais forma a chamada cidadania substantiva. Amorim, 2020. Direitos civis são os direitos relativos às liberdades individuais de expressão, de pensamento, de ir e vir, liberdade religiosa e direito à justiça. Os direitos e liberdades civis são os mais antigos da história da Constituição dos Direitos da Cidadania. Remetem às revoluções burguesas, no século XVIII, que instituíram a igualdade de todos perante a lei. Ou seja, estabeleceram que ninguém seria diferente do outro por nascimento, todos seriam iguais já ao nascer. Marcou-se, assim, uma mudança substancial na relação das pessoas em sociedade. As diferenças de classe social continuariam a existir, mas a igualdade jurídica ficava garantida. Amorim, 2020. Direitos políticos. São os direitos que asseguram a todas as pessoas a participação no poder político da sociedade. Trata-se do direito a votar e também de ser votado, de fazer parte ou escolher quem fará parte dos poderes legislativo e executivo. Com a Instituição Universal dos Direitos Políticos, a política passou a incluir também os trabalhadores e não apenas as elites econômicas. Essa conquista foi resultado dos movimentos populares dos trabalhadores, que se organizaram para exigir participação política. Continua.
Direitos políticos. Desta forma, as camadas populares ficaram cientes de que sua participação no exercício do poder político era indispensável para defender seus próprios interesses. Os direitos políticos são conquistas típicas já do século XIX. Ainda assim, na maior parte dos países, mulheres e analfabetos tiveram esses direitos reconhecidos apenas ao longo do século XX, após a intensa reivindicação de movimentos sociais. Amorim, 2020. Direitos sociais. São os direitos à educação, à saúde, à moradia, todos com qualidade, e inclusive a renda mínima. Como todos os outros, são direitos que o Estado tem, ou deveria ter, a obrigação de garantir e tornar universalmente acessíveis. Os direitos sociais são conquistas mais tardias, típicas do século XX. Devido à resistência permanente dos capitalistas em permitir níveis econômicos de vida mais digna aos trabalhadores. Até por isso, os direitos sociais são um divisor de águas no desenvolvimento da cidadania, tal como a conhecemos hoje. Sua função é justamente garantir condições mínimas de bem-estar social e econômico para que as pessoas possam exercer os outros direitos civis e políticos. Amorim, 2020. Bom, então aí a gente teve uma compreensão do que seria direito político, direito social, direitos, no caso os direitos civis em si, os direitos individuais, eles vêm ali no bojo da Revolução Francesa, Revolução Inglesa, então vem lá do século XVIII. Já os direitos sociais, como vocês têm aí nesse texto, eles já tomam aí o período do século XX, e são direitos mais amplos, né? Então você já fala mais do coletivo. Observem lá, educação, saúde, moradia, segurança, renda mínima e por aí vai. Né? Então, eles já não são aqueles individuais, eles são direitos coletivos, de certa forma. São também conhecidos como a segunda geração de direitos. Continuando a sessão na prática. A cidadania que engloba os direitos civis, políticos e sociais são construções históricas, ou seja, revelam aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais em diversas temporalidades e especialidades, ganhando novos significados e historicidades. No Brasil, houve o embaralhamento dessas conquistas, que não foram lineares, ao contrário. Vamos estudar dois casos específicos: os negros no pós-escravidão e as mulheres e o direito ao voto. Leiam os textos-fontes nos slides a seguir e analisem tendo como enfoque: de quais direitos os grupos citados estavam excluídos? Quais os desdobramentos? Direitos foram ampliados e instituídos de forma plena? Na atualidade, esses grupos possuem cidadania plena ou é necessário avançar na efetivação das conquistas, ainda que juridicamente estejam na Constituição ou nas resoluções internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Então temos aí esses questionamentos, tá, que vão servir como um norte para o material que vem a seguir, né, para os textos que vêm a seguir. Eu vou dar para vocês mais um minutinho para anotações. Então vamos agora para as fontes. Texto 1.
Cidadania no Brasil. Primeiros passos. A primeira parte do trajeto nos levará a percorrer 108 anos da história do país, desde a independência, em 1822, até o final da Primeira República, em 1930. Fugindo da divisão costumeira da história política do país, engloba em um mesmo período o Império, de 1822 a 1889, e a Primeira República, de 1889 a 1930. Do ponto de vista do progresso da cidadania, a única alteração importante que houve nesse período foi a abolição da escravidão, em 1888. A abolição incorporou os ex-escravos aos direitos civis. Mesmo assim, a incorporação foi mais formal do que real. A passagem de um regime político para outro em 1889 trouxe pouca mudança. Carvalho, 2012. Texto 2. O Day After. Populações negras após a abolição. Por sinal, passada a euforia dos primeiros momentos da Lei Áurea, de 1888, foram ficando claras as falácias e incompletudes da medida. Se ela significou um ponto final no sistema escravocrata, não priorizou uma política social de inclusão desses grupos, os quais tinham poucas chances de competir em igualdade de condições com demais trabalhadores, sobretudo brancos, nacionais ou imigrantes. Na realidade, nos primeiros anos da República, a igualdade jurídica e social acabou sendo condicionada por novos critérios raciais, religiosos, étnicos. Schwartz, Starling, 2015. Texto 3. O pós-abolição, a negação da cidadania com o fim da escravidão, como um sistema social amparado por leis, o processo de lutas, e também as desigualdades, considerando os trabalhadores, suas etnias, não desaparecem. A caracterização e a reprodução das desigualdades ganham outras dimensões. O escravo vira negro. Como? Não mais havendo a distinção jurídica entre os trabalhadores, a marca étnica e histórica da população negra é reinventada como fato social. A sociedade brasileira, mais do que permanecer desigual em termos econômicos, sociais e fundamentalmente raciais a partir de 1888, portanto, temos que considerar as experiências desde a colonização, reproduz e aumenta tais desigualdades, marcando homens e mulheres etnicamente. Continua. A questão não foi somente a falta de políticas públicas com relação aos ex-escravos e seus descendentes no pós-abolição. Houve mesmo políticas públicas no período republicano reforçando a intolerância contra a população negra, concentração fundiária nas áreas rurais, marginalização e repressão nas áreas urbanas. Gomes, 2008. Texto 4. Código Civil de 1916, art. 1. Este código regula os direitos e obrigações de ordem privada concernentes às pessoas, aos bens e às suas relações. Art. 2. Todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil. Art. 6. São incapazes, relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, e os maiores de 16 e menores de 21 anos. Segunda, as mulheres casadas, enquanto subsistir a sociedade conjugal. Terceira, os pródigos. Quarta, os silvícolas. Continua. Art. 9. Aos 21 anos completos acaba a menoridade, ficando habilitado o indivíduo para todos os atos da vida civil. Primeiro, cessará, para os menores, a incapacidade e, por concessão do pai, ou, se for morto, da mãe, e por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 18 anos cumpridos. Segunda, pelo casamento. Lei nº 3071, de 1 de janeiro de 1916, grafia original. Texto 5. A mulher e a tutela do pai e do marido. O Código Civil de 1916 era uma codificação do século XIX. Retratava a sociedade da época, marcadamente conservadora e patriarcal. Assim, só podia consagrar a superioridade masculina, por isso, a mulher ao casar perdia sua plena capacidade, tornando-se relativamente capaz. Para trabalhar precisava da autorização do marido. Dias, 2010, p. 1. Segundo o Código, a mulher casada era considerada incapaz, devendo sua representação legal ser assessorada pelo marido.
Ou seja, ela não poderia, sem autorização prévia do esposo, litigar em juízo civil ou comercial, exercer profissão, aceitar herança ou contrair obrigações. Cabia ao homem, ainda, tomar decisões sobre a administração dos bens comuns e dos bens particulares da mulher, e a fixação do domicílio familiar, Deu Priori, 2013, p. 52-53. Texto 6. O voto de saia no Brasil, no dia 25 de outubro de 1927, pela Lei Estadual nº 660, as mulheres brasileiras puderam, pela primeira vez, no Rio Grande do Norte, ter reconhecido o direito de votar e serem votadas. O artigo 77 das Disposições Gerais do capítulo 12 da referida lei determinava: no Rio Grande do Norte poderão votar e ser votados, sem distinção de sexos, todos os cidadãos que reunirem as condições exigidas por esta lei. O pioneirismo do direito de voto conferido às mulheres no Rio Grande do Norte representou e representa até o presente fatos decisivos na luta por cidadania e igualdade de direitos entre homens e mulheres no Brasil. Essas conquistas seriam institucionalizadas nos primeiros anos do governo de Getúlio Vargas, através do Código Eleitoral de 1932, pelo Decreto número 21.076, que permitiu o voto feminino em todo o território nacional, o que veio a consolidar-se na Constituição de 1934. TRE-RN, 2008. Texto 7. O Código Eleitoral de 1932, Código Eleitoral Art. 1º Este Código regula em todo o país o alistamento eleitoral e as eleições federais, estaduais e municipais. Art. 2º é eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma deste Código. Getúlio Vargas. Decreto número 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, grafia original. Correção: o primeiro texto explicita que o maior progresso para a cidadania, desde nossa independência, foi a abolição da escravidão. Juridicamente, ela possibilitou o acesso aos direitos civis, direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. No entanto, essa foi uma realidade formal e não real. Estabelecendo relações entre os textos historiográficos, os autores reforçam as incompletudes do acesso à cidadania, a falta das políticas de inclusão do negro na sociedade do trabalho livre e competitivo, de acesso à propriedade, além de reforçar a intolerância racial, que marginalizou ainda mais o negro na sociedade do contexto. No Brasil hoje, é possível observar os legados da escravidão em nosso país diante das desigualdades sofridas pela população negra, pelo racismo estrutural e institucional que ainda é parte da sociedade brasileira. Correção: os textos concernentes às mulheres mostram dois contextos distintos. O primeiro deles, ainda na Primeira República, é a publicação do Código Civil de 1916, que regulava aspectos da vida privada da sociedade. Em relação à condição feminina, é possível observar que não havia direito civil ou qualquer outro. A mulher não possuía status jurídico de cidadã, era parcialmente capaz, menor, devendo ser tutelada, ora pelo pai, ora pelo marido. Em virtude de casarem-se, o marido tornava-se o assistente legal para autorizar a realização de determinados procedimentos legais, como trabalhar, por exemplo. Continua. Correção: já os textos 6 e 7 fazem referência ao contexto posterior a 1930, no qual o país passou a dispor de um novo Código Eleitoral, ainda que uma lei estadual tenha permitido já em 1927 no Rio Grande do Norte o voto feminino. Finalmente, em 1932, as mulheres brasileiras adquirem o direito de votarem e serem votadas, direitos políticos. Nas eleições da Assembleia Constituinte de 1934, o Brasil teve sua primeira representante feminina, Carlota Pereira Queiroz. Em um mundo desigual, os direitos humanos são respeitados e desrespeitados da mesma forma. Eles são desigualmente respeitados ou desigualmente desrespeitados, teoriza o professor de Direito Internacional da USP Alberto do Amaral. Jornal da USP, 2018.
Diante das reflexões realizadas na aula de hoje sobre o acesso à cidadania, sobre os direitos humanos no Brasil e no mundo, como conquistas jurídicas não necessariamente representaram, na prática, o acesso aos direitos. Redija um pequeno parágrafo sobre a frase acima do professor de Direito Internacional da USP, Alberto do Amaral. Se achar necessário, discuta com seus colegas. Bom trabalho! Bom, então aqui vocês têm uma sugestão de aprofundamento, ok? Podem desenvolver essa proposta, tá? Fica a cargo de vocês aí aprofundar sobre o assunto. Vamos partir agora para a finalização da aula. Identificamos o processo de construção de direitos no Brasil como um fenômeno histórico, observando como conquistas jurídicas não necessariamente representaram o acesso à cidadania. Compreendemos os conceitos de direitos civis, políticos e sociais a partir das concepções de T.H. Marshall, problematizando como o Brasil teve uma experiência distinta da inglesa, analisada pelo autor, mais autoritária, partindo de direitos sociais, para posteriormente promover direitos civis e políticos. Analisamos casos específicos de progressos e entraves ao acesso a direitos, o caso dos negros no pós-abolição e das mulheres. Bom, pessoal, então isso daí foi a sessão que aprendemos hoje. A aula está finalizada. A gente se vê então na segunda-feira para a realização da nossa prova presencial. Espero que tenham realizado a avaliação online e que a gente possa fechar esse bimestre aí, esse primeiro bimestre com sucesso. Até mais, pessoal. Fui!